Olá pessoal, como que vocês estão? Hoje aqui no Cubo Comunidade nós vamos apresentar uma startup que chegou na nossa comunidade de maneira um pouco diferente. Mas também que nos agrada, porque significa que a rede, o ecossistema Cubo tem funcionado muito bem. Foi quase que um processo de olheiro. O pessoal do Itaú BBA, o time do Itaú BBA, que é a área de Corporate Investment Bank do Itaú, acabou encontrando essa startup, se interessaram pelo modelo de negócio deles, agendaram um bate-papo, foi super interessante esse papo, e acabou que eles chegaram no Cubo, fizeram ali o processo de seleção do Cubo, e aí o resto é quase história, e a gente estava aqui contando um pouquinho no bastidor, batendo um papo, assim, das histórias, do nome, do negócio, enfim. Sem mais delongas, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Weber Oliveira, que é diretor financeiro da Banqueiro. Então, ele vai contar um pouco pra gente sobre o negócio, a história dele, tem muita coisa, né? Seja bem-vindo, Weber, muito obrigada por ter aceitado participar desse papo e também porque você vai compartilhar um pouquinho da história da Banqueiro com a gente. Olá, Amanda, eu que agradeço a você e a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo pela oportunidade de falar um pouquinho mais da Banqueiro. Eu sou Weber Dionísio, contador, filho de contador, fui bancário concursado, voltei a empreender no mercado contábil, participei de uma startup, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também, bem conhecida no Brasil, e hoje estou à frente da Banqueiro, que é uma HR Tech, ou HR Tech, enfim, uma fintech voltada para recursos humanos. E, resumidamente, o que a gente faz é adiantamento de salário ou vale, só que a gente trouxe mais tecnologia e liberdade financeira para o funcionário fazer e um custo zero para a implementação e operacionalização disso dentro das empresas. Então, com o benefício em que a gente trouxe o upgrade, não teria por que as empresas não contratarem, já que os funcionários adoram, é uma das coisas que a gente vai conversar aqui também. Ai, muito legal. O Weber é formado em contabilidade, eu sou economista de formação, então, olha, se bobear, a gente acaba aqui trazendo os pormenores dessas áreas. Mas uma curiosidade que o Weber já disse é que ele participou de uma startup, essa não é a primeira startup que ele trabalha. Antes da Banqueiro, ele esteve na Contabilizei, que é extremamente conhecida também no mercado. E que também é uma startup do Cubo, né? Já passou pela comunidade do Cubo, está aqui no dia a dia. E essa rotatividade é muito comum no meio empreendedor. Você sai de uma startup para outra, ter participado do crescimento de uma, enfim, nessa jornada, né? Então, de vender, eu vou sair dessa startup e agora eu vou empreender, porque eu também aprendi um pouco desses pormenores, eu vou acabar investindo, o que é algo também muito comum nesse mercado. É absolutamente fundamental que a roda comece a girar. Conta um pouquinho pra gente, dessa sua trajetória. Sair de um lugar e para o outro, de ter trabalhado, você comentou aí um pouco, né? Trabalhou, foi concursado, agora está empreendendo. Como é que é essa jornada? É muito interessante, eu tenho alguns grandes momentos na minha vida que fazem uma divisão de águas. E um deles é a Contabilizei. Eu sempre falo que existe o Weber antes e depois da Contabilizei. Porque eu estava lá desde o início, né? Eu fui o primeiro contador, responsável técnico, e sou ex-sócio da Contabilizei. Mas sim, fui concursado no Banco do Brasil, eu sou filho de contador, como eu falei, vamos voltar do início, e trabalhar no negócio de família tem suas dores e suas alegrias, e eu queria conhecer mais o mercado. E a primeira coisa que eu fiz foi um concurso e eu passei. Fiquei 8 anos no Banco do Brasil, saí como gerente de negócios imobiliários, mas eu queria voltar a empreender. E como eu já estava calculando quanto tempo faltava para me aposentar, eu consegui convencer minha esposa de que dava para sair e fazer isso antes. Então, fiz o famoso cálculo de fome, que é uma coisa que todo empreendedor conhece, que é literalmente quanto você precisa para pagar as contas, e fui empreender no mercado contábil, abrindo meu primeiro escritório. Nesse momento, um cliente me indicou para o Vitor Torres, e ele chegou com uma informação sobre abertura de empresas, e ele foi melhorando isso para empresas à distância, online, em todo o Brasil. E quando a gente viu, a gente estava desenhando que viria a ser a plataforma da Contabilizei, ali eu tive a oportunidade de entrar para esse projeto. E até então eu não conhecia startups, nem esse mundo startup. Eu conhecia, assim, tecnologia, já tinha aberto algumas empresas, mas nunca tinha visto nem participado de nada como foi a Contabilizei. Fiquei pouco mais de 6 anos ali, e quem trabalha em startup sabe, os dias passam-se como dias de cachorro, que a gente brincava lá, já que a cada 3 meses parecia que tinha passado um ano, já que estava sempre fazendo coisas novas, essa dinamicidade é muito grande dentro das startups, então um pouquinho mais de 6 anos é como se eu tivesse vivido uma vida inteira dentro da Contabilizei. E ali eu aprendi muita coisa. Desse mundo de tecnologia, que era algo que eu sempre gostei. Isso talvez tenha sido, inclusive, um dos diferenciais para ter dado match com o Vitor. Eu já usava o G Suite, que é o Docs e outras ferramentas online para atender os meus clientes,
Então a gente teve uma facilidade muito grande de match ali entre o que ele queria e buscava e o que eu gostava. E a Contabilizei realmente foi um divisor de águas em vários sentidos para mim, inclusive sobre o que eu gostaria de fazer como empreendedor. Porque ali eu percebi que o que eu realmente gosto é de mudar a forma como as pessoas fazem as coisas. Então a gente revolucionou o mercado contábil e hoje eu estou aqui tentando mudar a forma como as pessoas se relacionam com os seus salários através da banqueira. Ai, muito legal, é bem interessante também ouvir a sua história, né? E startup, no geral, tem ciclos muito curtos, então, entre 18 e 24 meses ali, muda a vida inteira, praticamente. Você ficou 6 anos, e aí você já tem bastante experiência até para conseguir agregar na banqueiro, mas nada impede também que daqui a pouco a gente ouve, daqui a alguns anos, outros negócios, né? E seu papel também em outras startups, é bem provável. Aqui dentro do Cubo é muito comum porque a gente tem essa rotina entre startups e corporações, né? E a gente fica extremamente feliz quando as próprias corporações atingem um grau de maturidade no que se trata de inovação aberta e já conseguem identificar soluções no mercado, de trazê-las para o dia a dia, enfim. Isso não é algo tão trivial na rotina Cubo de prospecção e atração de startups, porque o nosso processo seletivo é feito através de um formulário que tem lá no nosso site. A Siri quer falar com a gente aqui também. O nosso processo seletivo, ele acontece no formulário que tem lá dentro do nosso site, então cubo.network/inscrições, processo seletivo, vocês costumam encontrar esse formulário, e lá a gente quer entender, né, quais são os grandes números, qual que é o estágio de maturidade do seu negócio, quem são as pessoas fundadoras, que problemas vocês resolvem, enfim. Mas isso não é tão trivial, que acabou, na verdade, isso é o mais comum de acontecer no Cubo. Mas o processo que o Weber passou, ele foi um pouquinho diferente. Eles não foram encontrados pelo time de startups do Cubo, né? Vocês acabaram tendo uma interação lá junto com o time do Itaú BBA. Conta um pouco pra gente, Weber, como é que foi essa rotina e essa interação com eles. Foi bem interessante essas histórias, esses detalhes do dia a dia fazem muita diferença. Porque no final a gente sempre vai ver só a história final, mas isso é um detalhe muito interessante. A gente estava trabalhando num dia comum, inclusive eu lembro que a gente estava naqueles dias mais pesados, em que o vendedor começa a sentir o peso da coisa, do que ele está fazendo, do que ele está entregando, do que ele está tentando buscar, e a gente estava bem no início da banqueiro ainda, e num desses dias em que a gente estava realmente cansado, eu e o Rodolfo conversando, a gente recebeu um e-mail pelo formulário do site do Itaú BBA. E aí, brincadeiras à parte, a primeira coisa que a gente pensa é que não é verdade. Mas como era @Itaú, a gente falou, vai responder o e-mail, vamos descobrir se é verdade. E respondemos o e-mail e rapidamente, acredito que tenha sido Pedro, não lembro agora o nome do menino que entrou em contato conosco, respondeu. Nós agendamos uma videochamada e a gente já, quando o Pedro respondeu, já tinha certeza que era o Itaú BBA. E veio um grupo de entrevistadores que estavam realmente interessados em saber como funcionava o nosso negócio. Então foi, primeiro, bem interessante ver uma empresa tão grande quanto o Itaú olhando para pequenas fintechs, ainda mais a gente que tinha pouquíssimos meses de vida, e eles realmente queriam saber o que a gente estava fazendo. E aí são dois momentos, porque a gente começou a falar e era muito mais uma entrega do que uma reciprocidade. Eles estavam perguntando de tudo, e pela minha experiência até com investidores, eu sei que não faz sentido você ficar escondendo números ou negócio, por assim dizer, ideia é quem executa, né? E a gente estava executando. Então eu abri todos os números, falei tudo que eu podia sobre o negócio. Depois eu fui ver o meu celular cheio de mensagens, o Rodolfo falando, cara, segura aí, você está contando, né? Tá dando ouro para os caras. Mas a verdade é que a gente, como eu disse, eu já tinha vivido isso antes, já tinha orientado outras pessoas antes, quando iam fazer apresentação para investidores, né, ou para possíveis investidores. E uma das coisas que ficou muito claro para mim é que o Itaú queria realmente saber o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Não que necessariamente eles fossem investir ou fazer qualquer tipo de parceria, né, mas eles não iriam nos copiar, não era essa a ideia. E então fui muito aberto com eles, a gente teve uma reunião bem longa, onde eles realmente esmiuçaram o nosso negócio, para no final dizer que o Itaú se interessa e gostaria de nos acompanhar, justamente para estar mais próximos da Banqueiro, vi um convite para adentrar a comunidade Cubo. E aí o Cubo nos passou tudo que a comunidade a princípio ofereceria para nós, qual que era o procedimento, né, e quais etapas a gente, digamos, teria avançado. Mas isso não nos eximiu de passar por uma banca, de fazer o pitch de 3 minutos e de explicar novamente o negócio. E fomos aceitos e estamos dentro do Cubo, não tem 2 meses, mas estamos bem felizes com os resultados até agora.
Eu fico super feliz. E é isso, né, Eber? Uma das coisas que a gente mais preza aqui dentro do Cubo é sobre a curadoria, dos dois lados. Então, legal, o time do Itaú BBA ouviu, falou, mas não tem como estar dentro do Cubo se não seja passando pelo processo seletivo, o que também acaba agregando, né? Tem outras pessoas com perfis diferentes ali, com um olhar sobre o nosso negócio. Então, acaba também trazendo outras perspectivas. Isso é bem interessante. Viu? Não é pegadinha. Um pouco disso. Mas sempre acontece de forma muito inesperada. Isso é muito curioso também, você trazendo um pouco da sua experiência. Seja de vocês estarem no Cubo, seja da experiência anterior, né? Putz, montei um escritório de contabilidade, na hora que eu vi já estava ajudando a desenhar, contabilizei. Imagino que isso tem um impacto muito grande também na sua vida enquanto empreendedor. Uma vez que eu contabilizei, o impacto é agora com a banqueira é completamente diferente, né? Nesse sentido, a experiência. Me conta um pouco, assim, como é que é essa jornada e esse impacto na vida enquanto empreendedor. Perfeito. A Contabilizei, eu tinha uma função bem específica, que era de contador, de responsável técnico, de gerenciar, de administrar e de treinar o time, de tirar as dúvidas, enfim. Quando a resposta era sobre contabilidade, a resposta final era sempre minha. E eu estava muito mais focado na operação, né? Toda essa parte de angariar parceiros, de realmente buscar as vendas, ela ficava muito mais com o Vitor e depois com o pessoal de marketing. Então existiam sim as reuniões de diretoria semanais, mas a minha parte era muito mais operacional. E aqui na banqueira eu estou de um outro lado agora, apesar de diretor financeiro, eu estou fazendo vendas, né? Então eu estou muito mais ligado à comunidade e não só com a parte operacional, mas hoje eu tenho uma visão completa, geral. Eu e o Rodolfo, toda startup tem essa horizontalidade, mas aqui a gente literalmente é mão na massa e faz de tudo. Então foi o acesso e a relação que eu estou tendo com o Cubo é muito diferente pela banqueira do que foi pela Contabilizei. Está sendo fantástico. O Cubo ele incentiva realmente a interação entre os founders, né, entre os empreendedores, e a gente sente que a comunidade tem esse como um dever de dar atenção, a devida atenção. Então, aquela, às vezes, mensagem que você manda via LinkedIn para uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que admira, e que você não espera uma resposta, a gente vê que na comunidade também existem essas pessoas que você admira, só que quando você manda uma mensagem, a qualidade de resposta, e aí entra a parte do horizontal, né? É como se ele chegasse até você de forma muito mais simples, muito mais fácil. Então, em todos os sentidos, o que a comunidade realmente nos ajuda é essa horizontalidade de poder conversar com um founder de uma grande startup que, aos olhos de muitos, já fez sucesso, né? Em grandes empresas, grandes corporates também, o Cubo é uma vitrine, a gente sente isso. Então, entre a banqueiro lá no início mandar uma mensagem, a banqueiro hoje tendo o selo Cubo, mandar uma mensagem, a gente também sente diferença, até porque se a gente não recebe resposta, a gente recorre à comunidade, que sempre tem alguém, um conhecido, um ombudsman, que vai buscar essa parceria para que a gente tenha esse acesso e essa conversa com as grandes corporações. Então, muito mais do que ficar postando em rede social que a gente tem o selo Cubo, a gente tem atuado buscando os contatos e buscando fazer as vendas utilizando, então, esse selo que a gente tem. Né, de uma startup que de alguma forma foi validada, de que a ideia dela existe, de que as pessoas que estão por trás são reais e têm interesse em fazer acontecer. E eu acho que esse é a grande diferença do selo Cubo. São pessoas reais com um negócio validado e que querem fazer acontecer. Olha aí, gente, olha, já temos uma nova frase a respeito do selo Cubo. Deixa registrado. Mas realmente é isso. E a dinâmica funciona muito, né? Porque as startups dentro do Cubo, elas têm um perfil relativamente parecido. Não de segmento setor, porque acabam tendo segmentos variados, mas são todos fundadores e fundadores que estão com os negócios em crescimento acelerado. E a dinâmica propicia esse crescimento acelerado. Mas você começou contando lá no início sobre a banqueiro, e agora eu tô curiosa. Não sei se quem está ouvindo a gente já ouviu falar do Salário Fast, mas que vocês acabaram sendo criadores de uma alternativa inteligente e viável para ajudar aí nesse controle também do endividamento, do desvio dos juros bancários, enfim, esse cenário cultural brasileiro também do uso do cartão de crédito, que é muito frequente nesse mundo dos meios de pagamento no Brasil, de dar orgulho, né? Qual que foi o incentivo para criar o Salário Fast? Na verdade, sim, o que é o Salário Fast? Que eu falei, talvez eu não tenha explicado muito bem. E depois também, qual foi o incentivo para a criação do Salário Fast? Conta para a gente um pouco mais da solução.
Maravilha, Amanda. O salário fast, se eu fosse resumir o salário fast, ele é a forma mais tecnológica que tem de a empresa oferecer hoje o adiantamento de salário ou vale para o seu funcionário. Antigamente, os funcionários chegavam ali no final da semana e pediam para o patrão: patrão, preciso de um vale, preciso de um adiantamento, preciso de um valor para passar o final de semana. E isso é uma deliberalidade pela CLT do empregador fornecer ou não esse adiantamento. Até porque para a empresa existe um custo. Né? Quando eu vou falar com o setor financeiro, eu venho mostrar justamente essa diferença. Que a banqueira oferece e assume toda a operacionalização do vale, do pedido, que é feito de forma eletrônica, até o pagamento na conta do funcionário, que é feito com o funding da banqueira. Então, a gente literalmente assume todo o operacional, tira da empresa esse custo e faz isso de uma forma que facilita para o funcionário ter acesso ao salário dele, que também é uma situação de direito, ele quer ter acesso. Isso traz alguns benefícios, que é a liberdade financeira, de ao invés de utilizar um cheque especial que tem juros altos, de pagar uma fatura de cartão de crédito parcialmente, né, pela metade, pagar rotativo de cartão, que é um juro absurdo, o salário fast ele dá essa liberdade do funcionário fazer um adiantamento, ter um acesso antecipado à parte do salário e fazer esses pagamentos, honrar esses compromissos. E também para imprevistos, né? Uma consulta médica, um remédio, uma peça do carro que quebrou e que não estava dentro dos planos. Então ele consegue fazer esse adiantamento com a gente. E nós focamos muito nisso, nessa liberdade financeira, ela não é um círculo vicioso. Muito pelo contrário, o salário fast é uma ferramenta para que o funcionário não utilize produtos bancários, para que ele não pague juros. Né? O que ele paga para nós é uma tarifa por utilização. Então a gente incentiva que ele use conforme ele necessita. E para a empresa não tem custo algum e o funcionário passa a ter esse salário emocional de que ele pode contar com a empresa, porque ele tem acesso antecipado ao próprio salário, ele sabe que ele vai receber no final do mês, ele tem essa sensação de segurança. E se ele precisar, ele não precisa recorrer ou ficar pedindo de uma forma, como eu posso dizer, que causa constrangimento. E é um constrangedor tanto para o gestor negar quanto para o funcionário pedir. Quando o funcionário chega para o levantamento, ele está no momento limite dele. É porque ele já recorreu ao familiar, ele já correu muitas vezes ao banco e não conseguiu. E aí a gente vê que ele sente esse salário emocional de que a empresa dá um sustento para ele, dá uma ajuda fornecendo isso de forma antecipada. Então é um benefício, né, o que nós fornecemos é um serviço de benefícios para as empresas, é um contrato B2B, 2C, que quem acaba utilizando no final é o funcionário. E o salário fast ele surgiu, ele foi, digamos, ele é o primeiro produto digital e próprio da Banqueiro, mas ele veio num segundo momento da empresa. Eu já vinha fazendo, digamos, na pessoa física, né? Eu e o Rodolfo tentamos montar um FDIC aqui para a cidade de Curitiba, para aquela chamada do BNDES, e movimentamos startups, tivemos várias cartas de compromisso de investidores e distribuidores, etc. E não rodamos, não fomos aprovados no chamado do BNDES, até porque nós esperávamos juntar 100 milhões de reais para que o BNDES colocasse os 80% e chegássemos a 600. E a gente viu o Mercado Livre, por exemplo, que ganhou com o Mercado Pago colocando 2,5 bi do próprio bolso. Com o que mais pontuava era dinheiro, a gente ficou para trás. Mas ali surgiu essa vontade de trabalhar juntos, a gente viu que tinha bastante sinergia em conjunto, e aí o Rodolfo formamos a Banqueiro para atender clientes que pediam para ele, já que ele é mestrando em economia, advogado e trabalha há algum tempo já com mercados de capitais, representa inclusive a BFintex no Open Bank, de fazer produtos financeiros personalizados. Então, que a empresa pudesse ganhar dinheiro como banqueiro. E nós montamos a Banqueiro, né, trazendo tecnologia para esse processo, ajudando as empresas a formalizar essas operações que elas tinham. Como exemplo, eu poderia trazer uma empresa que vende caminhões e queria financiar os próprios caminhões tendo a própria financeira. A gente organizava tudo isso para ela, seja como securitizadora, seja fazendo a parceria com algum banco, sendo correspondente bancário, com ou sem o próprio fundo, enfim, só que isso não é escalável. E eu vim do ambiente de startups, e tem uma coisa que eu aprendi, é o que uma startup faz. Eu falei, Rodolfo, isso não é startup. A gente precisa ter um produto próprio, nosso, que a gente independa do parceiro bancário, né, que nós possamos oferecer com a nossa estrutura. E aí surgiu o Salário Fast. Lá atrás eu falei que na Contabilizei eu percebi que meu propósito era mudar a forma como as pessoas fazem as suas tarefas no dia a dia. A gente revolucionou o mercado contábil e eu falei, cara, dentre todas as opções que a gente pensou junto, eu falei, eu gostei do Salário Fast, porque é uma forma diferente das pessoas terem acesso ao seu salário ou a parte dele, e das empresas oferecerem esse benefício para os funcionários. E nós passamos a investir o nosso tempo, então, no Salário Fast, que, por enquanto, e aí fica o spoiler, por enquanto, é o único produto digital que a Banqueiro tem.
É isso, Amanda. Um por enquanto, assim, muito seguido, significa que talvez não seja o único produto num futuro breve, então fiquem de olho, pesquisem banqueiro, se descobrirem mais alguma coisa. Mas você estava contando um pouco, né, de onde que surgiu a ideia. Eu imagino que seja muito, não é tão complicado, né? Mas eu imagino que tem alguns desafios na hora de implementar esse fluxo. Me conta assim, qual que é o principal desafio que vocês normalmente se deparam na hora de implementar esse fluxo dentro das grandes empresas? Perfeito. A banqueira atende empresas micro, pequenas, médias, grandes. Na verdade, nós atendemos qualquer empresa que tenha funcionários CLT. Então, a gente tem desde cafés, empresas bem pequenas, até empresas com mais de 100 funcionários. E como aí entra a parte de tecnologia, né? Para isso que serve a tecnologia, tem que trazer escalabilidade. Então, esse onboarding, para nós, ele é muito fácil de fazer. A nossa maior dificuldade está realmente na venda do produto, né? Em azeitar essa máquina de vendas. Isso vai ser para sempre, imagino eu, que é algo que eu sempre vi. Nunca vi uma empresa falar, tranquila, não preciso me preocupar com vendas. Mas falando do onboarding, desde as meninas do café, eu digo isso porque foram o nosso segundo cliente, a gente conversa bastante com elas até hoje, já que a gente começou com o serviço de concierge, até as empresas maiores, os funcionários entendem muito rápido, porque ou é algo que eles já usaram no passado, e aí de forma mais precária, que é aquele pagamento único no dia 20, né, o famoso salário quinzenal, o adiantamento de salário, ou algo que já tiveram acesso mesmo e que precisaram e falaram com o patrão, chefe, preciso de um vale, né, preciso de R$ 200 aqui para passar o final de semana, para resolver isso aqui. Quando a gente trouxe a banqueira, explicamos como funcionava, mandamos um passo a passo, mostramos o site que é personalizado com a cara da empresa, né, nós utilizamos a identidade visual do nosso cliente para que o funcionário se sinta em casa, eles perceberam muito rápido como funcionava o produto, ele é muito intuitivo. E o que a gente tem tido são diferenças de uso, isso sim. Então, pesquisando, por exemplo, com a menina do café, eu falei, se a tarifa é a mesma, né, para um valor pequeno e para um valor maior, por que você sempre pega os valores picadinho, faz vários pedidos durante o mês? E dinheiro na mão é vendaval, essa foi a resposta. Eu pude ver que ela realmente fazia os pedidos conforme ela precisava, na medida que ela precisava, porque se ela pegasse mais, ela ia acabar gastando mais do que precisava. Então, foi muito legal ver isso, a pessoa entender como funcionava o nosso produto. E salários maiores, a gente percebeu também saques maiores, né? Ou seja, adiantamentos, pedidos de adiantamentos de valores maiores, normalmente pontuais, justamente aquilo que a gente conversou, uma fatura de cartão de crédito para complementar o pagamento e fechar e não pagar atrasado, não pagar entrar no rotativo, para não utilizar cheque especial. A gente viu várias situações de usabilidade dos funcionários que vinham ao encontro do que a gente tinha planejado com a banqueira. Isso sem grandes incentivos nossos para que eles utilizassem dessa forma. Então, trazendo já um pouco do Sport, a gente tem pensado muito em educação financeira e o nosso próximo passo vai ser nesse sentido, para que assim como esses funcionários que a gente entrevistou e identificamos esse uso correto da ferramenta, a gente possa replicar e trazer para todos os demais usuários da base. Nossa, muito legal, muito legal. Eu até tinha uma pergunta aqui nesse sentido, eu já vou pular ela, que você trouxe algumas coisas, inclusive tem tanto feedback que vocês já vão conseguir construir uma outra solução, né? Mais uma entrega para o mercado, que agrega muito dos aprendizados de vocês como banqueiro. Quando a gente fala de empreendedorismo tecnológico, né? Então, vou criar algo, mas eu vou imputar também tecnologia nesse algo que eu estou criando. Isso impacta muito a vida das pessoas, né? E às vezes a gente até perde esse senso de percepção quanto que, assim, que todo negócio gera um impacto, às vezes a gente esquece um pouco disso. Essa realmente é uma das grandes formas de perceber o resultado na ponta, principalmente na hora que ele escala. Conseguir mensurar esse impacto, esse volume de clientes, de pessoas, enfim. De pessoa que é empreendedora para outra pessoa empreendedora. Quais seriam suas dicas para quem está com um negócio que está iniciando essa fase de tração, que em breve ele vai conseguir ter dados e números e possivelmente também consegue fazer parte da comunidade do Cubo? Quais são suas dicas para quem o negócio vai começar a entrar nessa fase? Perfeito, Amanda. Eu acho que quando a gente fala de TI, existe uma frase muito comum dentro do grupo, que é aquilo que te toma 6 horas ou mais do seu mês, você deve automatizar. E esse vai ser um processo contínuo. Olhando quem está começando a fase de tração, começando a acertar a máquina de vendas, entender como que ele chega nas pessoas, quem são as pessoas e como ele faz essa venda no dia a dia,
a gente tem que pensar em sair do famoso MVP. Ele serve para você validar a ideia, e lembrando que MVP é realmente um produto mínimo viável, né? Ou seja, ele entrega o serviço completo, mas não com a melhor experiência para o usuário, e muitas vezes não com a famosa tecnologia lá atrás, porque eu estava puxando TI. Uma coisa é o front-end e outra coisa é o back-end. Então você tem que se preocupar muito com o back-end, porque é ele que vai te dar a escala. Então, primeiro ponto, né? Está na hora de você rever o seu MVP e transformar ele efetivamente em produto. Afinal, o tech é de tecnologia. E segundo, eu puxaria aquela famosa frase de Stanford, que diz que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, o MVP serve para você validar a ideia e é o que ele faz você realmente acreditar na sua empresa, no seu produto. Mas, a partir do momento que você começa a ter vendas consideráveis, né, começa a azeitar essa máquina de vendas, você precisa que o teu produto seja escalável. E isso é através de tecnologia, e aí a gente está falando de transformar esse MVP em produto realmente, e começar a buscar a melhor experiência do usuário e a escalabilidade para que você possa atender a quantidade que for de clientes. Na verdade, a tecnologia tem esse marco de escalabilidade. Sempre que eu penso em tecnologia, eu lembro do matemático em 1600 que disse que a humanidade crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. E logo o número de pessoas para consumir alimentos seria muito maior do que os próprios alimentos. E o erro dele foi não considerar a variável tecnologia. Então hoje a gente consegue produzir muito mais comida com muito menos. É exatamente isso que eu estou falando para o seu negócio. Quando você sair do seu MVP, você conseguir criar escalabilidade. Que a tecnologia faça com que 1.000 clientes de um dia para o outro, ou 5.000 clientes de um dia para o outro, não façam diferença no seu sistema. Né? Ele vai ter condições de abarcar isso. Então, acho que a grande dica é essa. Se você começou a acertar a máquina de vendas, está na hora de sair do MVP e realmente criar o produto. Fato. E depois você vai voltar para a máquina de vendas e vai olhar para canais e vai. A máquina de vendas vai estar sempre ali, né, Amanda? Não tem como. Falando Não de tem. comunidade pública, esses dias eu vi o pessoal muito animado, justamente porque um dos encontros dos founders foi sobre vendas. E Foi. esse vai ser sempre o tema. Ninguém quer vender menos ou ficar estagnado, a gente sempre quer vender mais. E os Você não. estágios, geralmente, de captação, eles estão diretamente ligados a isso, né? Captei um seed, um Series A, um Series C, B, todos estão diretamente ligados a alguma coisa de expansão. Então, a máquina de venda sempre vai ter que precisar de uma repaginação, um crescimento, de uma readequação ali, né? Exato. Investimento é combustível, né? É dinheiro para você queimar, mas não é no sentido de jogar fora, é de acelerar o seu processo, seja ou de vendas ou de produto, porque você acertou muito bem a mão nas vendas. Mas eu acho que mesmo quem acertou a mão nas vendas vai dizer, isso eu acho que é fato, qualquer empreendedor vai validar. Não existe um número mágico ou um momento mágico em que você vira uma chave. São tantas ações no dia a dia que a gente faz durante a semana, durante o mês, que no final a sensação que a gente tem é que não teve esse momento mágico. Mas quando você olha para trás, você vê que cresceu de forma muito rápida. Essa é uma característica de startup. Então, as vendas nunca vão ficar em segundo plano, elas sempre vão estar ali na frente. Mas existe dois momentos de captação, para você acertar mais essas vendas e expandir e garantir, ter certeza que você está fazendo está certo. E eu só vou descobrir isso investindo, por exemplo, se R$ 1.000 em redes sociais me trazem X leads, né? R$ 10.000 vai me trazer 10 vezes leads. Você só consegue fazer esse tipo de teste se você tiver dinheiro para testar. E se você está acertando essa mão na máquina de vendas, vem o segundo fator que a gente estava falando, de transformar o produto em cada vez mais um produto de excelência, né? O MVP na melhor experiência possível para o usuário. Aí vem um outro investimento que é em produto. Mas eu nunca vi investimento que foque só em produto. Sempre as vendas, como eu falei, as vendas estarão sempre ao lado do empreendedor. O livro de cabeceira sempre fala sobre venda. Sempre. No geral, pelo menos uma vez por mês, a gente tem algum papo sobre vendas para entender vendas, métricas. São sempre coisas que estão no nosso dia a dia, né? Heber, muito obrigada por ter topado bater esse papo com a gente, contar um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a Banqueiro, por fazer parte da nossa comunidade, que também contribui tanto como uma solução que muda, né, de fato, a vida das pessoas, e fora com todo esse conhecimento que você acaba trazendo para dentro da comunidade com as trocas. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre vocês e também sobre a Banqueiro. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente, Amanda, a você, a comunidade Cubo, essa oportunidade que eu estou tendo de troca de experiência com todos eles, a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui,
E fica o convite, né? Nos conheçam, banqueiro.com.br. Sim, gente, fiquem de olho. Olha, já deu spoiler, tem novidade vindo por aí. Gente, bom demais conhecer soluções como a do Ever, né? Isso é incrível. E no Cubo tem muitas soluções assim, que têm impacto, que geram resultado, que podem mudar a vida e a economia do nosso país. Então, e ainda por cima, todo mundo tem dado dicas incríveis sobre empreender, sobre interagir com grandes empresas e como também crescer e entregar valor na mesma proporção. Então, compartilhem esse conteúdo, não só esse, mas todos os outros Cubo Comunidade que vocês viram até aqui e vamos transformar junto a vida das pessoas. Obrigada por ficar até aqui e nos vemos no próximo Cubo Comunidade. Tchau, tchau.